Olá, tá começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Hoje a gente vai falar de futebol, vai falar de futsal, vai falar de rugby, futebol americano, mas também de um esporte que há alguns anos vem se destacando e muito em Santa Maria. Estou falando do pádel. Antes eu quero mostrar para você que está nos acompanhando pelo Unifra Online, né, pelo nosso canal do YouTube ou também pelo canal 15 da NET, quem são os nossos convidados de hoje. José Quintana Júnior, titular do programa. Tudo bom, Quintana? Não sei se tem como estar tudo bem depois de domingo, né? Porque tu assistiu quem são nossos representantes, momento do desabafo no Central do Esporte, um pouquinho de por quem somos representados no domingo. Aquilo foi um circo. A participação, não estou nem falando da questão do resultado, o depoimento, hora se colocava o nome de Deus para lá, do Deus para cá, se colocava o nome da família, ideologias, hipocrisias, e por eles que nós somos representados. Daí a gente para e pensa o quanto que a gente é descontado do nosso salário por mês de impostos, os produtos que a gente paga e os serviços que nos voltam. E quando a gente vê por quem nós somos representados, dá a sensação que a gente vive num circo. Mas vamos falar de esporte, que isso nos anima, né, Geraldo? Momento de opinião aqui no Central do Esporte, do José Quintana Júnior. Vamos falar de esporte, porque aqui no Central do Esporte é melhor a gente falar de esporte até para esquecer um pouco desses problemas. Tu perguntou se estava tudo bem, eu respondi sinceramente. Né? Foi o momento contraponto aqui no Central do Esporte. Professor Gilson Piber, tudo certo? Tudo certinho, Rogério Quintana, professor Brassini. Indignado também com a votação de domingo no tocante a votação é normal. Aquela postura dos deputados? Eu acho que já era esperada, né, a votação, o resultado em si. Agora, o espetáculo foi deprimente, né? Foi deprimente, gente defendendo o torturador, pregando, né, o nome de Deus em vão, então... Cuspe entre os colegas também. Olha, da outra parte. Teve de tudo, assim, né? Foi um domingão, né? Foi um domingão, literalmente. E a gente só lamenta, né? Só lamenta porque esses representantes estão lá, porque nós, enquanto eleitores, os colocamos lá. Nós, professor, que eu digo, o eleitor brasileiro. Professor Gilson Piber também dando a opinião dele, mas a gente está recebendo aqui, eu conheço ele por professor Brassini, o Nilson Brassini, que é uma pessoa extremamente ligada ao pádel, né? Seja muito bem-vindo ao Central do Esporte, Brassini. Muito obrigado desde já por ter aceito o nosso convite para a gente conversar sobre pádel. E, por favor, as primeiras palavras aqui no Central do Esporte. Boa tarde, Rogério. É um privilégio de estar aqui no programa vocês. Tenho acompanhado, assim como teleouvinte, assim, e um programa muito legal e uma grande oportunidade de estar participando com vocês aqui e falar um pouco do nosso esporte aí que está evoluindo a cada ano que passa. Acostumado sempre a estar do lado de lá da câmera, hoje ele está do lado de cá para falar com a gente do pádel. Nesse primeiro bloco, o Brassini vai ser nosso convidado para falar de dupla regional. E é esse nosso primeiro assunto aqui no Central do Esporte. Sem antes, o professor Gilson Piber já pegou a raquete na mão ali, professor. Olha, tem até uma cordinha aqui, ó. Acho que é assim, né, Brassini? Me ajuda aí, não deixa mentir sozinho. Aqui, ó. Tem que ser aí aqui. É empunhador. Olha só. Aí, ó, o professor Gilson Piber Márcio Santos e Manuel Vicente se deleitando. Se deleitando sobre a imagem, né? Vamos falar de pádel daqui a pouquinho. A gente começa falando de dupla regional. O Inter de Santa Maria conseguiu uma vitória na noite de segunda-feira, 1-0, gol do Patrício, se eu não estou enganado, contra o Pelotas, é isso, né? É isso. Conseguiu a sua segunda vitória na divisão de acesso. Avança um pouquinho para tentar fugir daquela zona ali que ou o cara cai direto, né? Ou a equipe cai direto, ou ele vai disputar 2 jogos para tentar não cair, mas ainda segue distante daquele primeiro time fora da zona de classificação. A gente vai mostrar a tabela daqui a pouco. Quero perguntar para vocês, na quinta-feira, 13h30 da tarde, temos Clássico Regional. E aí, será que a gente tem um empate, tem uma vitória de algum lado? Quem é que será que chega melhor para esse clássico? Eu acredito que o Inter de Santa Maria, depois dessa vitória, principalmente pela derrota do Rio Grandense no último fim de semana. Olha, o Quintana só me olhou, né? Só vai que é tu. O Inter de Santa Maria ficou a 1 ponto do Santa Cruz, que é o primeiro a fugir da zona do rebaixamento. Contratou jogadores, né? Reforçou o seu elenco. Conseguiu fazer a primeira partida no estádio Presidente Vargas, com a presença do torcedor, isso é importante. E agora tem o Rio-Nau. É o Rio-Nau devido ou morte para Inter SM e Rio Grandense. Para o Inter SM, vencendo, afunda o Rio Grandense na tabela de classificação e deixa o Rio Grandense muito perto do rebaixamento direto. Já não é fatalmente o rebaixamento?
Matematicamente não, que mas, enquanto mas a em termos matemática, de lógica, a matemática permitir, né, sonhar com a fuga do rebaixamento, é difícil a gente afirmar. Mas a derrota, ela afunda o Rio-Grandense, que depois terá 9 pontos a disputar e fica numa situação precária, porque o Inter iria a 11 pontos, né? Tem 8, iria a 11. O Rio-Grandense é vencer, vencer ou vencer, não tem saída. Teremos um clássico jogado no ataque, no aspecto ofensivo, quem sabe, né? Mas é o resultado da campanha ruim, né, das duas equipes. O Inter SM tenta dar uma reagida aí, ainda está a 7 pontos do 5º colocado, que lhe daria classificação, tem mais 4 jogos, mas vai precisar de resultados paralelos, né, principalmente do Pelotas, né, resultados negativos do Pelotas. Mas o primeiro momento é fugir desse rebaixamento aí que não combina, né, não combina com a dupla Rio-Nau, não combina com o Rio-Grandense, não combina com o Inter de Santa Maria. Eu acho uma rodada bastante importante no sentido de definições. A lamentar no Internacional apenas essa decisão de contratar, de reforçar o grupo tão tardiamente. E uma pena o Feliciano não ter tido essa oportunidade, até mesmo indicar alguma contratação, alguma melhoria para o plantel que era necessário naquele momento que o Internacional não conseguia engrenar na competição. Vida que segue, o Internacional ainda tem certas chances, mas esse clássico ele é fundamental para definir aqui vem, a partir de agora, o Internacional na competição. O Rio-Grandense luta para não cair, ponto final, e dificilmente, sendo honesto com o nosso telespectador, dificilmente o Rio-Grandense não cairá. O máximo que ele vai chegar é brigar com o penúltimo colocado para ver se cai diretamente ou vai disputar mais uma partida ida e volta com o penúltimo colocado da outra chave. Mas é muito complicada essa situação. Agora, o Internacional vencendo, ele começa a se aproximar da zona de classificação, ainda um pouco distante, mas ele entra na briga, de uma forma ainda que correndo por fora, precisando também do 100% de aproveitamento, mas vai jogar em casa praticamente todas as partidas agora no retorno. Tem mais 4 partidas. Então se torna um forte candidato se vencer o Clássico Rio-Nau, claro que dependendo de outros resultados. Mas acima de tudo, para o Internacional a situação ficou interessante com essa vitória de ontem. Muitas pessoas esperavam, eu esperava um resultado negativo pelo retrospecto até então, mas o Internacional disputa diretamente para não cair, não disputar este rebaixamento com o Santa Cruz a partir de agora. E a situação do Santa Cruz de agora em diante é bastante complicada. Depois, quando a gente mostrar a tabela, eu explico o porquê. Mas o Internacional tem mais chances de escapar do que o Santa Cruz neste atual momento. E se vai brigar ou não pela classificação vai depender muito dessa arrancada que começa no Clássico. O Braccini, ele tem nacionalidade uruguaia, né? Nasceu no Uruguai, tem naturalidade de Artigas. É isso, né, Braccini? Sim, isso mesmo. Acompanha a dupla Rio-Nau também, Braccini? Acompanho, sim. Incluso domingo estive presente ali no estádio do Rio-Grandense, porque eu acho que nesse momento que os times precisam tanto de que o público compareça, dos torcedores, não? É importante até para torcer pelo time, para elevar, já que os times tá difícil a situação financeira dos times. E eu acharia de repente que os clubes pensassem um pouco, de repente fazer um pouco, tipo R$10 a entrada para o público mais popular comparecer, já que precisa mais torcida para incentivar, porque já que esses times que vêm de fora, por exemplo, eles jogaram partidas aí que já jogaram com portões fechados, não tem torcida, e agora quando abrem os portões para o pessoal jogar, é muito pouco a torcida para incentivar eles, e os próprios jogadores se animam, às vezes o torcedor também faz que ganhe o time, né? Sim. É verdade, falou e disse. Artigas, que é a cidade do maior carnaval de desfile de escolas de samba do Uruguai. É uma cidade que muitas pessoas turisticamente lembram mais ou de Ribeira, aqui na questão dos free shops, ou pensam lá de Punta, Montevidéu, mas Artigas é referência no carnaval. Sim, incluso é televisionado para todo o Uruguai. Desfilam ali pessoal de Uruguaiana, vem pessoal de Porto Alegre, do Rio desfilar também. E para o pessoal ter uma noção do que é o Carnaval de Artigas, o pessoal de Santa Maria passaria vergonha. Só para ter uma ideia, assim, é aqui com o Carnaval de Uruguaiana. Sim. Ele é equivalente ao Carnaval de Uruguaiana, que é o terceiro maior do Brasil. Qual era a tua escola lá? Né? É que a minha escola lá é a escola do Zorrilla, que é a vermelho e amarela, que é lá em Boulevard Artigas. Incluso o ano passado eles foram campeão. Normalmente era uma disputa, o Zorrilla e o Rampla.
que são 2 times de futebol que disputam a Série A do campeonato lá de Artigas. Que bacana. Sim, incluso ali Artigas, a cidade que sai, seguidamente saem jogadores de futebol ali que vão jogar em Peñarol, Nacional. O Rubem Paz é de o lá. Rubem Paz é de lá, Venâncio Ramos, surgiu Mário Saralegui, Eduardo da Silva, Oscar Garrigaray. Uma série de jogadores, incluso o filho do Oscar Garrigaray, que joga atualmente lateral do Peñarol, é filho do jogador. É verdade? Lá de Artigas. E de Artigas. Aliás, lá em Artigas tem um estádio que leva Tem o o nome do estádio Rubem Paz, né? Matias Gonçalves, que é homenagem ao cara que foi campeão mundial pela seleção uruguaia na Copa dos 50. De 50, né? Agora ficou bonito. Agora virou um programa internacional, agora, é isso? olha, agora deu gosto. Vamos dar uma olhadinha então, olha só, o Robson vai rodar pra gente ali a tela. Quinta-feira, 13h30 da tarde, estádio Presidente Vargas, Inter de Santa Maria e Rio Grandense. Que legal a gente poder ver esse clássico, né, também no estádio Presidente Vargas, assim como foi no primeiro turno no estádio do Rio Grandense. Uma pena que com portões fechados, esse vai ser com portões abertos, né? É o primeiro Regional do ano com torcida, exatamente. né? De fato, dá pra se dizer que é o primeiro Regional, né? Porque como dizia o locutor aquele, todos os caminhos levam é ao Presidente Vargas. E agora eu vou chamar a tabela de classificação, porque aí o Quintana vai dar essa explicação pra gente de o porquê do Santa Cruz estar numa situação complicada. Mas a gente tem hoje a liderança do São Gabriel, hein? O Gelson Conte retoma a liderança, primeiro lugar com 21 pontos. E a gente vê lá, ó, Inter de Santa Maria é o 7º colocado com 8, o Rio Grandense é o 8º com 4. E aí o primeiro time fora daquela zona ingrata ali, né, de rebaixamento, dá para se dizer assim, é o Pelotas, hoje com 15 pontos. Neste momento, Santa Cruz e Inter de Santa Maria jogariam aquelas 2 partidas extras contra o 6º e o 7º colocados do grupo B para decidir quem permanece. Não, só o 7º. Perdão, só o 7º colocado. Só O Inter de Santa 8º Maria, lugar cai direto e o 7º colocado e o 6º não se classifica e também não joga. O 6º é o que está de férias daí. Não se classifica e não rebaixa, não acontece nada com ele. Agora 7 pontos para o Inter SM tirar sobre o Pelotas. É difícil, é bastante difícil. Em 12. Em 12, praticamente tem que manter o 100% e torcer por tropeços do Pelotas. Inclusive, numa rodada especial, torcer para o Santa Cruz, que é o adversário direto nesse momento. E até para o Rio Grandense, na última rodada. Qual é a situação do Santa Cruz direto? Por favor, Quintana. O Internacional, ele joga agora a partida, então, todas as partidas em Santa Maria, correto, professor? Jogou todas no primeiro turno fora de casa, tem um mando a favor. Qual é a situação do Santa Cruz? Quinta-feira, assim como a dupla Rio-Nau, tem o clássico em Santa Cruz. É em casa, é na casa do Santa Cruz e Avenida. A Avenida vem num momento melhor, reforçou o time também na hora certa, conseguiu dar o pulo, já está na zona de classificação, já saiu da situação incômoda. O jogo é na casa do Santa Cruz, mas o favorito para o clássico é o Avenida. Depois o Santa Cruz enfrenta o Pelotas, fora de casa, um jogo que interessa diretamente para o Internacional de Santa Maria. Depois o Santa Cruz joga em casa contra o Brasil de Farroupilha, que é um time que está disputando a liderança do grupo. E na última rodada pega justamente o Internacional de Santa Maria em Santa Maria. Um jogo decisivo. Então, se eles estiverem disputando essa situação até a última rodada, o Internacional vai poder decidir em casa para não ter o risco do rebaixamento. Mas o Santa Cruz tem uma vida muito complicada. Das 2 partidas que ele joga em casa, uma é contra o maior rival e outra é contra um dos líderes do grupo. E as outras 2 são fora de casa, Pelotas e o próprio Internacional. É uma situação bem complicada mesmo. Confesso Santa que é uma Cruz, situação bem danada, bem difícil mesmo. O que uma vitória não faz, né? Se o Internacional não vence o Pelotas ontem, ficar só no empate, com 6 pontos, o Santa Cruz ainda tem uma margem. A vitória de ontem foi fundamental, dessa segunda-feira foi fundamental para o Internacional agora ter chances de escapar dessa zona incômoda e principalmente começar a botar o calor no adversário direto, que é o Santa Cruz, né, professor? Imagine, né? Como você bem disse, o empate ontem, né, deixaria o Inter a 3 pontos do Santa Cruz. A vitória deixou a 1. Então o Inter SM, eu acho que renasceu no campeonato. Renasceu no campeonato, primeiramente para sair dessa zona de rebaixamento. E, fundamentalmente, se essa diferença se manter, como Quintana disse, o último jogo é decisivo, recebe Santa Cruz em casa, lota o Presidente Vargas e vai para cima para conseguir a vitória. Então melhorou muito a situação do Internacional. Quanto à situação do Rio Grandense, Diretas, só uma observação. O Clássico ganha essa importância também porque é o último adversário direto que ele enfrenta para escapar do rebaixamento. O Santa Cruz, que o Rio Grandense foi a única vitória na competição fora de casa, jogando em casa acabou empatando.
e agora tem o Internacional. Ou seja, se não vencer o Internacional, é muito difícil esperar que vença os adversários que estão lá em cima na tabela. E no fim de semana, a dupla regional tem uma dupla de adversários aí bastante complicada. O Rio Grandense, por exemplo, vai receber o São Gabriel, Que é o líder. que é o atual líder, e o Inter de Santa Maria vai receber o Brasil de Farroupilha, que é uma equipe vice-líder. muito forte também. Mas muito o Brasil bem deu treinado. uma boa decaída, hein? Perdeu uma sequência Queimou de... gordura, Perdeu 2 jogos. acredito, professor. 2 jogos perdeu corrido. perdeu uma Acho que queimou sequência de gordura um jogos pouquinho. aí. Queimou um pouquinho de gordura ali para dar uma descansada para poder seguir adiante, mas é uma equipe muito forte, hein? O Rio Grandense respira por aparelhos. É situação bem complicada mesmo. Vamos ver o que as próximas rodadas, o que os próximos jogos mostram. Como é que funciona? Ele descansou para queimar gordura. Eu, quando preciso queimar gordura, é o contrário. Não, na verdade, o Brasil de Pelotas deu uma segurada ali. Queimou Farroupilha, gordura de Farroupilha. pontos, digamos assim. Brasil de Farroupilha, perdão, ato falho. Queimou a gordura no sentido de perder pontos ali. Deixou, digamos que a gordura sejam os pontos, foi perdendo. É que as outras equipes, principalmente a dupla Rinal, né? A dupla Rinal está tão atrás na tabela que isso não... O próprio Pelotas, eu acho que foi uma sequência de 3 derrotas. Eu acho que foi a quarta ontem. O Pelotas chegou a ser líder do grupo. Sim, né? sim. Chegou a ser líder. E se mantém na zona de classificação com 6 pontos de vantagem sobre Porque tinha uma vantagem grande, né? o 6º colocado. Para ver como é grande. Dentro como dessa analogia, o Rio Grandense E estaria trocou o treinador. desnutrido. Trocou o é treinador. mais ou né? menos isso. Vinque. Luiz Carlos Vinck, né, no Pelotas, que cedeu seu técnico para o Avenida, o Fabiano Daitz, que é um bom treinador e já fez o Avenida subir de produção. E foi o treinador da campanha do Guarani de Venâncio Aires no ano passado. né? Exatamente. Que esteve a um passo da classificação para a primeira divisão e não conseguiu na última rodada contra o Glória, que subiu. Dupla regional, vocês acham que ela carece assim de bons jogadores? Tá difícil e tal? Como é que vocês avaliam isso? Eu bato na tecla do planejamento. Né? Rio Grandense começou a temporada, daí o início da competição foi adiado, mudou comissão técnica. Não é por aí. Né? Não é por aí, não teve a preparação ideal. Os jogadores estão se doando. Você vai lá ver, o Bracini foi olhar os jogos. Os jogadores se doam dentro de campo, mas técnica, tática e fisicamente é uma equipe que precisa de tempo para ser maturada. E perderam vários jogadores daqueles da categoria de base, de sub-19, aqueles, o atacante, aquele o número 9. O Júnior está no Inter. O Júnior está no Inter, aqui perderam aquele outro pro Pelotas, O Darley. Darley jogou ótimo ontem. lateral. Entendeu? Que eram jogadores da casa, que eu acho que se conseguem fazer um time da cidade aqui e contratar uns 4 aí de fora. Cascudos. 4 bom, Aí eu acho que monta um time muito bom aqui em Santa Maria. Eu ouvi de um dirigente... O cara vista a camiseta, não? Em vez de joga. Sim. Porque às vezes o cara vem aí para 3 partidas, o cara não se mata muito. Eu acompanhei agora, entrou os outro dia um menino aquele, o número 18 no Rio Grandense ali, que o cara estava de reserva. Como é que é o nome dele? É um bem magrinho, um gurizão. Que era daqui de Santa Maria. Não sei se é Juninho ou é do Rio Grandense. Melhorou muito o time. O primeiro tempo, o time do Rio Grandense parece que estava ganhando. Em 20 minutos tomou 2 gols. Parecia que o time estava ganhando o jogo, não conseguia passar o meio campo. E o time do Venâncio, bem montadinho, o time marcava até o meio campo ali, não deixava o Rio Grandense ir para frente. Que é o time Aí do depois, Tonho Gil, né? Isso. Sim, depois tinha o número 11, um atacante que é rapidíssimo. O número 3 do Rio Grandense, muito bom, um alemãozinho, né, que eu não sei o nome dele, que foi escolhido já umas 2 vezes melhor jogador em campo. Tem uns 3 jogadores ali e apesar do Goico ter tirado umas 3 bolas ali, que senão seriam uns 6 Salvando gols do mais ou jeito menos. que podia. E daí é essa dificuldade, né, que acaba ocorrendo. Como eu disse, ouvi de um dirigente do Rio Grandense que a meta era não fechar as portas. Né? Ele disse que efetivamente o clube teve problemas, e nós sabemos que teve, mas que a ideia era não fechar as portas e, se tiver que disputar a segunda divisão, que é a terceirona, o Rio Grandense vai disputar. Pelo menos foi o que me afirmou esse dirigente. Eu acho que o único erro, Gereta, nessa história toda, e aí eu acabo me tornando repetitivo, e o professor Gilson já falou do planejamento, essa questão de mandar um time da cidade. Se em novembro, na verdade esse planejamento ele tem que ser a longo prazo, já deveria ter um time base. Mas se tu faz em outubro, novembro, uma preparação de um time,
e vai pegando a preparação física e vendo o que precisa melhorar no time até o começo da competição, é uma situação. Eu lembro que o Rio Grandense montou esse time às vésperas da divisão de acesso porque tinha dispensado todo o plantel, inclusive não a comissão sabia se técnica. participava do torneio ou não? Exato. Então, assim, ó, da forma com que foi feito, a tabela... A vitória do Rio Grandense foi surpreendente. Não é o desempenho dos 4 pontos até então, é a questão de ter vencido uma até agora, porque da forma que foi feito, é meio que uma tragédia anunciada. O Rio Grandense realmente, de fato, deve ser rebaixado esse ano. Sim. Estou falando isso, estou fazendo essa pergunta porque, não sei se vocês concordam comigo, eu acredito que sim, que para ser um bom jogador de futebol, o cara tem que cuidar da saúde também, né? Desde pequeno, enfim, tem que treinar, tem que ter um bom treino físico. Queimar gordura? Também, queimar gordura, por que não? Pois aqui em Santa Maria tem uma parceria entre o curso de fisioterapia do Centro Universitário Franciscano e o projeto chamado Craque nos Esportes. E esse projeto ele auxilia crianças e adolescentes que alimentam esse sonho em ser jogador de futebol. A gente vai contar essa história agora para você. Para equilibrar a bola durante a embaixadinha é preciso habilidade. No campo, para não errar o passe e alcançar o gol, é necessário concentração e saber trabalhar em equipe. Mas não para por aí. Quem quer se tornar um jogador profissional precisa saber desde cedo que a disciplina e o cuidado com a saúde fazem parte da rotina. Vitor, assim como os demais participantes do projeto Craque nos Esportes, está aprendendo estes e muitos outros ensinamentos. Ajuda a gente a ficar longe das coisas erradas e ensina também, influencia o estudo no colégio, tem bastante curso e também tem uma boa oportunidade para a gente se tornar jogador de futebol, né? O projeto Craque nos Esportes existe há 4 anos e teve início na cidade de Frederico Westphalen. Em Santa Maria, é desenvolvido há 5 meses e conta hoje com 180 integrantes, com idade entre 9 e 17 anos, que estão matriculados em escolas públicas do município. Além da preparação para o futebol, os participantes realizam cursos profissionalizantes. A gente tem melhoras nas notas, no convívio escolar, a família começa a vir para perto do projeto, então a família faz parte. Então, às vezes, a gente sai de viagem para jogar com eles em outras cidades, a família vai junto, tem oportunidade de ir junto, né? E a gente nota uma melhora profissional. Eles começam agora já a vislumbrar um papel profissional, começam a ver uma profissão, começam a ter oportunidade de abrir um pouco a visão do mundo, né? E ter oportunidades diferentes. Os treinos ocorrem 3 vezes na semana, em um campo de futebol no bairro Residencial Lopes. Para potencializar o desempenho dos futuros atletas, o projeto conta agora com o apoio do curso de fisioterapia do Centro Universitário Franciscano. O acompanhamento de 30 participantes com idade acima de 14 anos é realizado pelos acadêmicos supervisionados pelos professores. Então, os atletas eles vêm até a Unifre e a gente faz toda a parte da avaliação funcional desses atletas, né? Tanto da parte respiratória quanto da parte de exercícios mesmos funcionais. Dividimos em 3 grupos, então a primeira parte é a parte da anamnese fisioterapêutica, né? Onde a gente coleta os dados iniciais desses atletas. Depois a gente passa para os testes funcionais e depois a última parte é a avaliação postural, né? Tem também a parte da avaliação respiratória que vai ser feita em campo, né? Tem um teste específico para avaliar a capacidade respiratória que a gente vai fazer em campo. Foi bom por causa que eu estava até com uma lesão no joelho, daí eu pude me recuperar bem. E agora, se Deus quiser, próximo jogo aí a gente pode estar bem, 100%. Para os acadêmicos de fisioterapia, o acompanhamento é uma oportunidade de colocar em prática o aprendizado adquirido em sala de aula. Tenho certeza que vai ser uma experiência boa para a gente sair um pouco de dentro da instituição e vir para fora aplicar o que a gente está aprendendo, né? E acho que a parceria foi uma parceria boa. Se depender da paixão dessa garotada pelo esporte e da dedicação dos estudantes de fisioterapia, o futuro promete muitos gols e conquistas. Legal esse projeto, hein? Será que a gente vai ter algum jogador profissional aí de repente, hein? E por que não? Exato. O que impede, né? Depende de uma série de situações. Hoje o futebol tem uma situação que a gente tem que discutir numa hora dessa, professor, que é os caminhos do atleta de futebol hoje.
E se a gente pensar em Santa Maria, porque depende hoje da questão do empresário, da questão até do procurador que se fala, que muitas vezes o menino tem talento, reúne uma certa condição técnica para chegar lá, mas por não se acertar com algumas figuras que hoje têm grande influência, né, nesse meio futebolístico, acaba não dando certo. Acaba ficando pelo caminho. Vamos fazer um minutinho de intervalo. Na sequência a gente volta com mais Central do Esporte para falar de pádel. Vamos bater um papo aqui com o Bracini sobre esse esporte aí que a questão de alguns anos aí vem crescendo a quantidade de praticantes de uma maneira incrível, muito grande mesmo. A gente explica e conta um pouquinho melhor essa história depois do intervalo. Já voltamos. Sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, e agora o nosso assunto é pádel. José Quintana Júnior, professor Gilson Piber, hoje o nosso convidado aí é o Nilson Bracini, grande professor de pádel aqui em Santa Maria. Bracini, conta pra gente, você chegou a Santa Maria há quantos anos? Você, como eu falei antes, é uruguaio, né? Nasceu em Artigas e veio para Santa Maria faz mais ou menos quantos anos? Eu sou uruguaio, eu estou naturalizado aqui no Brasil, já vou para 26 anos, em Santa Maria 17, estive radicado em Alegrete, onde ele veio, foi dos que levou o pádel para Alegrete, já que eu trabalhava com tênis, fui contratado pelo Clube 7 de Setembro de Alegrete para trabalhar com tênis, aí durante 2 anos. Aí depois, como o pádel estava um furor no Uruguai, em Montevideo, tudo, aí eu fui fazer especialização em Montevideo e depois fui a Buenos Aires e levei para Alegrete numa quadra de tênis que tinha uma quadra que era de cimento. Aí nós construímos 2 quadras. Na época o pádel era jogado quando a tela era de 1,5 metro. Hoje é a altura de 3 e de 4 metros, né? Então, e se jogava com raquete de madeira, que era de 14 milímetros. Posteriormente foram evoluindo, né? Mas aí eu fiquei em Alegrete 8 anos e 7 meses, depois dei aula em Rosário do Sul, San Gabriel, no hotel San Gabriel há 3 anos, e aqui em Santa Maria eu estou radicado vou para 17 anos. Eu cheguei em 99, aqui contratado pelo Centro Esportivo Pigato, e dava aula ali de quarta até sábado, e nos outros dias eu ficava em San Gabriel, né? Então, quando cheguei aqui na cidade de Santa Maria, o tênis era muito forte na época. Tênis clube, o Clube Dor estava começando também, não? E o pessoal participava de campeonato brasileiro, de estadual. Então, naquela época, o pessoal dizia que quem jogava pádel era um tenista frustrado, que tinha se dado mal no tênis, não? E que tinha partido para o pádel, porque o pádel era um esporte. Tanto que quem trouxe o pádel aqui para Santa Maria foi o Dirceu Araújo Barão, que colocou a quadra em Camobi, e posteriormente o Vitor Pigato colocou ali, que hoje é localizado na Duque, e me contratou através de um carinha que trabalhava com medicamentos. Ele fazia aula comigo em São Gabriel e perguntou aí, eu digo, não, se tu arrumar uns 10, 12 alunos, eu começo a dar aula. E eu cheguei aí no Centro Esportivo Pigato e tinha com 2 quadras, não? Eu dava aula até de noite ali, não? E na época era mais pessoal mais sênior que jogava, não tínhamos quase gente gurizada, não tinha, não? Então nós começamos, eu passei mais ou menos 1 ano para fazer o primeiro torneio e colocar mais ou menos umas 25 duplas.
Então, desse tempo para cá, hoje nós estamos no 17º Circuito Santa Maria de Pádel. Hoje nós estamos, a cada ano que estamos passando, estamos aumentando o número de praticantes e daquela época para hoje nós temos em torno mais ou menos 300 praticantes de pádel. Olha só, cresceu muito, cerca de 6 vezes praticamente isso, né? É impressionante o quanto cresceu o pádel de lá para cá. E a que se deve esse crescimento, Brasini? É porque é um esporte fácil de jogar, a gente está vendo imagens aí, ou porque ele é acessível financeiramente, ou porque ele é assim, ele de fato ele é emocionante, ele provoca essa emoção no jogador? Ele é um esporte que, por exemplo, aqui no Brasil ele começou no ano 92, não? Então, começou através da fronteira de Livramento, Uruguaiana, Jaguarão. Então, o que acontece? Através dos uruguaios ali com a fronteira dos brasileiros, e depois foram criando os campeonatos. Hoje tem Federação Gaúcha de Pádel, que organiza o circuito estadual, tem os torneios aqui na região, que é os torneios fronteirão, que é em várias cidades que são realizados, tem a Confederação Brasileira de Pádel. Então, hoje está bem, o pádel está bem encaminhado. Bem então, sólido. Bem sólido. E o crescimento se deve que um esporte fácil é jogado, toda a família joga, crianças desde 6 anos até adultos de 65 anos nós temos jogando lá na confraria, né? Impressionante, que legal. É um esporte que tu dá umas 4 treinadas ali, tu já pega uma raquete e já consegue brincar, porque é de dupla. Mostra a raquete, tu estava aqui, falando a raquete, essa aqui é uma raquete profissional, é uma raquete de carbono, para vocês verem a evolução que teve aquilo de 92, as raquetes eram fininha, de madeira, e tinha um metal na volta, que não quebrava nunca a raquete. E os caras foram evoluindo. Depois, o que acontece? A primeira raquete que os caras inventaram era de Kevlar, de fibra. Posteriormente fizeram de borracha, e hoje já tem de carbono, tem o material. Ou seja, que os caras foram evoluindo o espessor da raquete, o material delas, para ficar mais dinâmico. Mostra para a câmera do Manuel Vicente, para nós, a câmera 1 ali, Brasini, ó. E para que tenha menos lesões os jogadores também, não? Aquela época era uma raquete mais pesada. Sim. Hoje as raquetes de pádel pesam em torno de 350 até 390 gramas. Mais esses buracos que tem nela, para que esse é para ficar mais aerodinâmico, um pouco mais leve ela, não? Então, o que acontece? Essas raquetes, elas têm de carbono, tem raquetes que elas têm muito controle de bola, tem outras raquetes que elas têm controle e potência. Vira um pouco ali para a gente mostrar os buracos aqui. Aí, ó. Manuel Vicente vai mostrar agora ali. Parece uma ducha, né? Essa raquete é a raquete que é usada pelo número 1, que foi campeão mundial, Gervásio Del Bono, que é um argentino naturalizado brasileiro e que, juntamente com Júlio Julianotti, formou dupla, foram campeão mundial no México. Ah, que bacana. Sim. Quanto custa mais ou menos uma raquete dessa? Esta raquete hoje ela custa R$700, mas tem raquetes demais, porque essa é uma raquete de primeira linha, não? Tem raquetes de 200 até R$1.200. Ah, tem um pouco mais acessível. Mas nós, lá, por exemplo, na confraria, o que nós fazemos assim? Nossa finalidade não é que as pessoas que queiram praticar o pádel, que eles vão lá, nós emprestamos a raquete, emprestamos a bolinha, e o que acontece? Damos as primeiras orientações. A finalidade nossa é que cada vez nós temos mais praticante. Claro, depois a pessoa vai começar a gostar o pádel, por sinal vai chegar e vai pensar, pô, tem que comprar uma raquete de 400, 500, bolinha, tênis, tudo. Então, não, vou jogar futebol, que é um pouco mais barato, outras modalidades de esporte, não? Então, essa é a nossa finalidade. Incluso, damos as primeiras dicas, depois, se a pessoa gosta, aí já ministramos as aulas, tudo, né? E a pelota? La pelota? Aí, ó. É a mesma do tênis daí, né? La pelota é a mesma do tênis. Esta é uma bolinha que é espanhola, é Tretor, da marca dela. Essa aqui é de 2 camadas de pelinho, que e ela é uma bolinha mais leve. Tem 2 tipos que nós trabalhamos lá na confraria, e depois tem esta aqui, ó, que é a Tretor, que ela é um pouquinho mais pesada, mas em compensação ela dá um pouco mais de durabilidade. Ela tem 3 camadas de borracha. E tem várias outras marcas, não? É para dar mais velocidade essa? Ela dá mais velocidade e são especial para pádel, né? E como porque tem a outra, aquela marca Wilson, que você joga tênis e joga pádel. Tem a Red também, né? Mas isso que eu ia perguntar, quem tem daqui a pouco um jogo de bolinhas de tênis pode jogar pádel? Pode jogar pádel, não tem problema. A raquete que vai ser o problema. A raquete que é diferente. Entendeu? Mas se daqui a pouco alguém tiver uma raquete de tênis, eu quero jogar pádel, mas eu não tenho, ele pode jogar com a raquete de tênis? Não, com a de tênis não pode jogar. Aí nós emprestamos as raquetes, porque nós temos raquete para emprestar. Ah, sim, eu digo, mas de tênis não, né? Não é aconselhável. Não é aconselhável, até porque a de tênis, ela solta muito, como ela tem cordas dentro, né? Então, e a raquete é maior,
alavanca, você dá uma batida direita, ela vai lá na parede. E esta aqui não. O pádel é um esporte que acontece, é um esporte mais de controle de bola. Não é quem mata mais pontos, quem define os pontos, é quem erra menos. 80% dos pontos eu faço para você, você faz 20 pontos. Ou seja, que é um esporte de regularidade, dá volume de jogo. À medida que vai melhorando o nível, claro, os iniciantes dão 3, 4 bolas, a bolinha cai, já termina o ponto. Mas quando começa a melhorar o nível, vão subindo as categorias, os pontos são mais disputados, são mais longos, às vezes 12, 15 bolinhas em disputa para ganhar um ponto. E a pontuação no pádel é semelhante ao tênis, a contagem? A pontuação é a mesma do tênis, 15-0, 30-0, 40-0, vantagem contra, favor. Melhor de 3? E nas fases classificatórias é até 9, um set profissional até 9, 8-8 tie break. A partir da semifinal é 2-7 e o terceiro set um tie break até 10, com diferença 2. Que bacana. Nós e temos quantas calorias? Olha, numa hora do ritmo de treino. Não, uma hora de aula ou de treino de partida dá em torno de 860 calorias queima. Bastante, mas isso é em que intensidade? Assim, média? É uma intensidade média para cima, né? É que o pádel tem uma característica mais dinâmica, cada parede ela é mais dinâmica. Sim, é muito exercício aeróbico, não? E são todos piques curtos, porque a quadra é uma quadra de 20 por 10, não? E você joga em duplas. Robson, por gentileza, larga de novo as imagens. Algum tênis especial? Isso aí. O tênis, o bom é um tênis... Presta atenção na movimentação ali, ó, porque não para um segundo, ó. Sim. Ó, parede vai, bolinha bateu volta. Na parede, a bola continua o jogo. Se bater no chão e na tela, continua. Tem uma movimentação ali intensa, então realmente dá para Sim. queimar a caloria. Não, desculpa, mestre, que eu ia falar. Eu ia fazer uma brincadeira, porque nós temos uma espécie de fenômeno do tênis aqui no estúdio, que ele fica atrás das câmeras. Sim. Vicente, até pode fechar, não, rapaz. Eu acho que ele não dá ali no caminho, não vai fechar nele, né? Mas ele é o Márcio Santos, nosso cinegrafista aqui, o homem é metido no tênis. Sim. Mas daqui a pouco, se o pádel surgiu daquela imagem do frustrado no tênis, dá certo no pádel, daqui a pouco o futuro no pádel ele tem, né, Não, isso aqui foi no começo um pouco o pessoal que dizia assim que ia jogar, claro. Jogaria pádel, que não se deu bem no tênis. Mas o pádel começou num navio, isso aí o pessoal queria jogar tênis, e como o navio tinha, a volta era tudo de madeira, não? Colocaram uma rede, e eles acharam legal aquilo. O primeiro cara que trouxe foi um mexicano, que até tem a quadra, que é Corcuera, o nome dele. Isso na década de 70, mais ou menos. E aí que ele depois foi, hoje as quadras, hoje tem quadra com as paredes de cimento, tela nas lateral. Hoje aqui no Brasil já tem quadras que as paredes, em vez de ser de cimento, é de vidro. Então, porque fica melhor para o pessoal que vai filmar, pode passar todos os jogos, não? E para o pessoal que vai assistir também. Mas que interessante essa preocupação, porque geralmente as pessoas não pensam nesse detalhe da questão da filmagem, da questão do público. Sim, o que a gente incluso nós lá na confraria, nós temos câmera nas quadras e eu, até o ano passado, eu estava transmitindo todos os eventos, só que um problema que nós temos assim é que tu tem que ter recuo para ver toda a quadra, senão tu vê de uma linha de saque para lá. Ah, sim. Isso. O pessoal gostava porque o pessoal estava assistindo ali, o pessoal em Curitiba, porque nós fizemos uma inovação para o Brasil, aquilo ali. Este ano também nós já inovemos a internet, também tivemos que colocar uma internet mais potente, né? Com mais mega, porque o pessoal tudo assistia. Às vezes o cara estava em Curitiba, pô, estou assistindo o jogo de fulano, me engano, está jogando. Não, isso é muito legal, porque se a gente parar para pensar hoje em Santa Maria... E isso aí desenvolve também o esporte, porque o pessoal, pô, meu amigo, isso aí está jogando, mas eu vou começar, como é que faz tudo? É verdade, não, eu digo esse pensamento do professor. Quantas quadras hoje nós temos de futsal Santa Maria? Um número imenso, mas quantas tem estrutura para uma filmagem hoje em dia para tu poder acompanhar, fazer uma gravação? São raríssimas as quadras que hoje permitem isso, né? A gente não enche uma mão, hein? É verdade. Então, assim, ó, pô, muito bacana essa mentalidade. Hoje, por exemplo, vocês, para acompanhar esse tipo de torneio, só se acompanhar através da Espanha o World Padel Tour, que é o melhor evento do mundo de pádel. E os caras montam montam numa praça lá, quadra aberta, toda de vidro, ou montam num ginásio. Por exemplo, nós se quiséssemos trazer aqui a Santa Maria, pegaríamos ali tipo Farrezão e montaríamos as quadras com arquibancada na volta. Que legal, é o que o pessoal faz. Bem legal. Você estava falando da confraria do Pádel, né? Sim. Que é aqui em Santa Maria. Vocês frequentemente realizam torneios lá. Com que frequência é isso, Bracini? E quais são esses torneios? São torneios municipais, estaduais, nacionais? Sim, como sim. É que é isso? Nós já, a nível de estadual, nós já fizemos 12 circuitos estaduais aqui em Santa Maria e uma etapa do Campeonato Brasileiro que teve.
E o circuito Santa Maria de Pádel, esse eu já estou realizando ele há 17 anos. E é o seguinte, agora dia 29, 30 de abril e 1º de maio vai ter a segunda etapa do 17º Circuito Santa Maria de Pádel, que são realizadas 5 etapas no ano, no decorrer do ano desses torneios, no qual a cada etapa nós temos premiação em material esportivo, damos o troféu material esportivo, tem categorias, as principais, a primeira masculino, primeira feminino, primeira mista, essa nós damos premiação em dinheiro, porque isso aí é uma motivação para que as pessoas vão competir, não? E engrandece também nosso torneio, porque vem pessoal de fora competir, então o nível técnico a cada ano que passa vai elevando, não? Que legal. E nós temos o nosso representante, que é o professor Yuri Lamel, do curso de jornalismo, né? Foi o campeão ano passado da categoria iniciantes, inclusive ele ganhou uma raquete no final do ano, porque quando encerrar o ano, a confraria com a parceria de marcas de raquete, todos os anos nós damos para todos os campeões de todas as categorias uma raquete. O vice-campeão nós damos uma raqueteira, que é da confraria del Pádel, para o vice-campeão do ano, além da premiação por etapa. E além disso, nós fazemos também 6 etapas do Circuito Trintão, que é realizado, esse é um torneio mais de confraternização, que pega aquele pessoal que não participa, às vezes, do citadino, pega pessoal de 40 anos, 45, e para eles é uma confraternização, é um dia só, na quinta-feira, e é feito sorteado, e se encerra lá com uma janta, bife à la chapa, final do ano um churrasco para o pessoal. Então isso é importante porque tu dá competição para diferentes níveis de categorias, porque ali mistura segunda classe, terceira, quarta, e é sorteado, é feito na hora. A partir dos 30 anos. Dos 30 anos para cima. Quintana não pode participar. Não pode, com uns 10 anos. Tá fora, então. Tá fora. Tá não, fora mas dessa. o Gilson já pode. Ele é o único jovem do programa. Professor Gilson e eu podemos, Brasília Quintana está sim, fora dessa E temos, incluso, fazemos também, além disso, fazemos em setembro, naquele 1º de setembro, normalmente com uma parceria com o pessoal dali do CDM, ali, da Secretaria de Esportes, um torneio para todos os profissionais e acadêmicos de educação física. Qual é a finalidade? De desenvolver o pádel na cidade do pessoal das faculdades, né? Legal, bacana. Você estava falando que a gente tem hoje mais ou menos uns 300 participantes. 300 né? participantes. Tem mais homem ou mais mulher participando? Não, tem jogando? mais homens. Mais e mulheres hoje nós teremos mais ou menos em torno de umas 40 praticantes mulheres. de pádel. A gente tem até imagens aí de algumas delas aí jogando, ó. Para quem acha que daqui a pouco é só o homem que vai lá e joga pádel e tal, a mulherada também está jogando pádel. Dá para fazer dupla mista também, né? Tem o torneio de dupla mista. Incluso lá nós temos, no circuito, nós temos 10 categorias. Temos a primeira classe mista com premiação em dinheiro, que é R$200. Depois, a quinta classe, que agora é a categoria que pega o pessoal de iniciantes ali com o pessoal, com as mulheres. Então, para te equilibrar mais ou menos o nível. E aí as mulheres jogam de igual para igual com os homens. Só para não ficar uma mentira no ar, não só já posso jogar esse dos 30, como daqui a 4 anos vou estar jogando os sêniors de tênis, né? Porque a partir dos 35... Se entregou agora. Viu? Revelou-se agora, né? Revelou-se. E no tênis é 35, 35, né? Então daqui a 4 anos já estou disputando o sênior. Bacana, E o Brasini e a Paty formam uma dupla? Não, é assim, ó, a Paty, ela joga a categoria dela terceira classe feminina, este ano ela subiu para a segunda. Patrícia, Patrícia, esposa. Patrícia, minha esposa. E depois tem a minha filha, que é a Gabriela, que disputou seleção brasileira, mundial, pan-americano, que agora ela voltou depois de 6 anos, não? Aí agora ela voltou às atividades, né? Que bacana. Tem o meu genro também, o Gudi, que joga também. Agora ele parou com o futebol e está no pádel. Está disputando os torneios. Vamos fazer um minutinho de intervalo na volta. Nós só seguir falando de pádel no Claro, vamos seguir. Então chama o intervalo. Na volta a gente retorna para falar de outros esportes, mas também um pouquinho mais de pádel para bater um pouco mais de papo com o Nilson Brasini. 1 minuto e a gente já está de volta. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia
posso me extinguir, e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger, e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Hoje a gente está falando de pádel, está recebendo o Nilson Bracini, que é professor de pádel, mas também estamos na companhia do José Quintana Júnior e do professor Gilson Piber, que já são titulares do programa. Como é que será que o pessoal faz, Quintana, para participar do pádel? Uma pergunta que a gente ia fazer no bloco anterior, né? Não, exato, até a gente antes de encerrar o bloco, porque a gente falou tanto de como funciona o esporte, os torneios, e o pessoal de casa daqui a pouco vai, com certeza, desperta interesse. Sim. Quem não conhece fica, digamos assim, instigado a conhecer melhor o esporte. Mas hoje em dia a gente precisa saber tudo que cabe no bolso para antes praticar. E daqui a pouco um cinegrafista, assim, resolve, né? Trocar o tênis pelo pádel e quer saber mais informações. Não, nós temos um talento escondido aqui, isso é certo, né? Nós vamos ainda investir nesse garoto, né, professor? Nós vamos ter que criar um torneio do pessoal da imprensa. Olha aí, né? E já tem vários atletas. Já temos o nosso representante. A TV Unifra já tem representante, mas como é que funciona para quem quer iniciar, para ter uma noção de preço? Para quem quer iniciar, assim, ó, para as aulas, assim, ó, 2 vezes por semana, de individual ou em grupos, as aulas é R$200 por mês, 8 aulas. Ou se fizer de 2, de 3, aí diminui um pouco o custo. Outra, a pessoa que quer começar o pádel não precisa comprar raquete, a confraria empresta a raquete e empresta as bolinhas. Depois, se a pessoa gosta, aí sim nós temos para vender. Depois, para alugar a quadra, por exemplo, é R$60 a hora. Aí a pessoa aluga a quadra, nós arrumamos a parceria do pessoal que está treinando lá mais ou menos para ficar no mesmo nível e divide por 4. Se eles tiverem 4 pessoas, vai dar 15 por pessoa. Se tiver 6, já diminui o número, né? Ah, interessante. E o material, no começo, nós emprestamos para finalidade, para a pessoa, às vezes, não ficar se assustar um pouco pelo valor da raquete e coisa. Nós temos lá para tudo. E para entrar em contato, Bracini, como é através do nosso telefone lá do 9917-1900. 9917? 1900. Tem um site também, né? Temos o site que é www.confrariadelpadel.com.br. É meio espanhol, Confraria del Padel. Del Padel. Não é do Padel, é delpadel.com.br, é isso, né? .com.br. Legal. O próximo torneio você falava? 29, 30 de abril agora e 1º de maio. As inscrições vão até dia 27 às 21 horas. Nós esperamos que essa etapa já tentar bater, na etapa anterior aqui que começamos o ano, nós batemos o recorde de todas as etapas de todos os circuitos anteriores. Atingimos 64 duplas. Vamos ver se esta etapa nós conseguimos aumentar também, já que hoje... Em 17 anos de torneio 17, foi a etapa que na mais etapa teve. Essa que passou agora, nós atingimos o máximo que teve. Ou seja que a cada ano que está passando, vai aumentando o número de duplas também e as categorias foram aumentando. Hoje, por exemplo, essa etapa que vai ter primeira classe, segunda, terceira, quarta, quinta. As classes é mais ou menos como no tênis, por nível técnico. Divisões, isso, digamos, isso, né? isso. E a última é iniciantes, para o pessoal que está começando. E depois, na feminino, nós vamos ter primeira classe feminino, segunda feminino, primeira classe mista e quinta classe mista. Ou seja que nós tentamos abarcar que todo o pessoal tente jogar, disputar o torneio, que acontece? Da competição e a pessoa se motiva para fazer aula, jogar mais, alugar quadra, tudo. Pois se não tiver competição, a pessoa não vai treinar tanto, né? Você já falou aí que pode homem, pode mulher, enfim, o pessoal pode aparecer por lá. O jogador mais novo de pádel lá tem que idade hoje, atuando com vocês? Lá tem em torno de 7 anos. 7 anos. E o mais velho? O mais velho, 65. 65 anos. Tu pode levar teu pai e teu filho jogar com você. Pode, é um esporte que é bem familiar. Começa, às vezes, a criança, depois já vem o pai, já vem a mãe. O ruim de começar com o Renzo é que em um pouquinho de tempo ele vai ter passado longe. Esse é o problema, não vai ser fácil, né? Tem mais um colega ligado lá, o Alex, hein? O Alex está ligado lá. É verdade. O Alex acho que gostou também da ideia de jogar pádel. Da ideia de jogar Bracini, a gente quer agradecer a tua presença aqui no Central do Esporte. Olha, seja sempre muito bem-vindo aqui no Central do Esporte. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por trazer todas essas informações e tudo mais. E tomara que essa modalidade cada vez mais eleve o nome de Santa Maria e cada vez mais atraia jogadores. Sim, e nós gostaríamos também que o esporte, o pádel, já que nós temos as Olimpíadas agora em agosto,
que se fosse possível que a confederação colocasse até como esporte de exibição, porque através que começa a aparecer da mídia esportiva, de vocês na TV, isso aí divulga muito. Hoje o pádel é praticado até em São Paulo. O São Paulo Futebol Clube tem quadra de pádel, disputa um campeonato brasileiro. Então, hoje, por ser um esporte novo, ele está em bom crescimento, né? É verdade. E eu agradeço aqui o convite de vocês e estou fazendo mais um convite para que toda a turma de vocês vão lá na confraria e nós vamos emprestar raquete e vamos fazer um jogo de confraternização lá. Uma hora a gente vai dar uma ligada e perguntar para ti qual horário que vai ter pouca gente para assistir. Não, e aí nós ligamos as câmeras para depois colocar aqui no programa. Não, mas eu acho melhor desligar as câmeras. Vai ser melhor jogar com as câmeras desligadas lá para não parecer, para o pessoal não se assustar muito. Mais uma vez, Bracini, muito obrigado. Muito obrigado a vocês pela presença. Isso que ele falava sobre as Olimpíadas, professor Gilson e Quintana, é exatamente o sonho, né, do praticante de pádel. Porque nosso esporte não é esporte olímpico ainda. Exato, é ver o pádel integrando lá o cartel de esportes lá numa Olimpíada. Seria Só que muito precisa legal mesmo. Muitos países. Hoje é praticado o pádel em torno de 20 países, né? Precisa mais países para ele conseguir a credencial, se tornar o esporte para chamar a atenção mesmo da. Sim. Mas era importante aqui aproveitar que era no Brasil como esporte de apresentação. Convida vários países, Argentina, Uruguai, Chile, Itália, Estados Unidos já praticam também, Inglaterra, até para México. Divulgação, né? Claro, a cada 2 anos tem um campeonato mundial de pádel. Como diz a gurizada, fica a dica, né? Fica a dica para quem quer conhecer melhor então a modalidade. No fim do mês tem o torneio então na Confraria del Pádel lá para se aproximar um pouco. É totalmente gratuito, aberto, é na BR 258 ali do lado do Eden Motel. Olha aí, fechadíssimo. Muito obrigado pela presença mais uma vez. 287. 287. 287, né? 287, 158, uns chamam de 158, outros de 287. Enfim, tá dado o recado aí. Quero chamar a atenção agora já na reta final do Central do Esporte sobre futebol americano e rugby. A gente tem no futebol americano no próximo fim de semana, no sábado, tem Santa Maria Soldiers e Santa Cruz Chacais, jogo que vai ser às 2 da tarde no Presidente Vargas. Lembrando que o Inter de Santa Maria joga no domingo no Presidente Vargas. 2 da tarde, a expectativa é de um público de aproximadamente 1.000 pessoas para acompanhar essa partida, porque é um jogo que, se o Santa Maria Soldiers vencer, o Soldiers passa para a fase semifinal do estadual. O Soldiers até agora soma 3 vitórias na competição e é o líder da Conferência Oeste do Campeonato Gaúcho aí. Vai fazer o 4º jogo, então, neste fim de semana. Eu falava do futebol americano, aproveito para falar do rugby também. Vai ter rugby no fim de semana. O Universitário Rugby, né, que jogaria a primeira divisão, mas está jogando a segunda divisão, vai enfrentar o Planalto Rugby, que é de Passo Fundo, e vem de uma vitória. O Universitário Rugby no fim de semana venceu o Guasca por 43-7 e também é líder do Campeonato Gaúcho da segunda divisão de rugby, o Universitário Rugby. 2 equipes que aos pouquinhos vão indo, acredito que muito parecido como vai indo o pádel, né, e que hoje encontraram lugar, são destaque não só para Santa Maria, mas também em todo o Rio Grande do Sul. Essa diferença do rugby e do futebol americano é meio semelhante à confusão e diferença que faz do tênis e o pádel, né? Muito parecido, né? Mas bem lembrado. São 2 modalidades que Santa Maria vem tendo bastante sucesso, né? Como tu falaste, o Universitário só não está na primeira divisão por uma questão de critérios, porque o regulamento não previa. É o atual campeão, ou seja, defende o título esse ano sim. Se ganhar, ele sobe para a primeira divisão. E um detalhe, se de fato se confirmar essa expectativa, por exemplo, em relação ao jogo do Santa Maria Soldiers, de colocar 1.000 pessoas no estádio Presidente Vargas, eu acho que a gente corre um grande risco de, dependendo da situação, claro, tem muitos jogos da divisão de acesso ainda para acontecerem, mas talvez seja um dos maiores públicos em um estádio de futebol de Santa Maria esse ano. Imagina 1.000 pessoas acompanhando o futebol americano em Santa Maria. Acredito que para a gurizada lá do Santa Maria Soldiers vai ser assim um momento espetacular para eles, né? Poder alcançar essa situação. Com o estádio lotado, né? Oi? Com o estádio lotado. Imagina, também, né? Estádio dá lotado, uma motivação, né? A mais. Com certeza, Bracini. Olha só, futsal, pessoal. Futsal a gente já chamou aqui também no Central do Esporte da semana passada, que nós tínhamos os representantes de Santa Maria estreando na Série Bronze. Um estreou com vitória e outro estreou com derrota. Quem estreou com derrota foi o time da UFSM, perdeu 4-1 para a Uruguaianense, mas quem venceu foi o União Independente, 2-0 contra a Associação Desportiva e Cultural Hip Hop. Colocou o adversário para dançar, né? Eu sempre olho essa sigla aqui, ADCH, e entrando e saindo, o gerente não perde. Não vou perder essa piada, essa oportunidade de falar da equipe lá de Salto do Jacuí, cidade do pão com eggs, né, professor Gilson? E resultados normais, né? Não é fácil encarar o Uruguaianense fora de casa, voltando, né, para o salonismo gaúcho.
E o União Independente enfrentou um velho conhecido, fez valer o fator local e venceu. Tu tem a próxima rodada? Próxima rodada, o União Independente joga em Caçapava do Sul contra a Associação Caçapavana de Futsal. E o time da UFSM enfrenta o Palmeiras, não o de São Paulo. Palmeiras de Palmeira das Missões. A equipe É São Gabriel. De São Gabriel, perdão. São Gabriel, 8 da noite, sábado, no Corinthians. Esse é o horário do jogo, esse é o local também. Chance de reabilitação aí do futsal UFSM. Na casa do Corinthians, o Palmeiras treme. Será? É isso que a equipe da UFSM vai tentar mostrar lá para o pessoal. Agora, o professor Gilson estava falando que não é difícil. Equipes de tradição, professor, mesmo quando retornam, como é o caso da Uruguaianense, gostaria que o senhor explicasse... A Uruguaiana sempre gostou de futsal. Exato. Por que coloca medo no adversário? Acho que não é medo, é que o torcedor, né, sempre acompanhou, né, a Associação Esportiva Uruguaianense, sempre acompanhou, sempre lotou o chimitão e empurrou a equipe. Daí ficou um tempo fora e agora voltou. Né, voltou tendo o comando do Noninho, que foi um ex-jogador de futsal muito conhecido no Rio Grande do Sul. E eu acho que esse aspecto assim da tradição ele é importante. Agora, a UFSM tem toda a chance de se recuperar agora contra o Palmeiras de São Gabriel, que também tem tradição no futsal gaúcho. Legal esses retornos, legal essas equipes todas. Recado final, Quintana? Não, era isso. Agradecer mais uma vez a presença do professor. Tomara que o PADO cresça e se desenvolva cada vez mais aqui na Santa Maria. E agradecer sempre a presença e a honra do professor Gilson Pibre aqui conosco. Professor doutor Gilson Pibre. Exatamente. Né? Muito bem, né? Obrigado também ao Márcio Santos, ao Manuel Vicente, ao Robson Brilhante, ao Daniel Quartier, enfim, a toda a equipe da TV. Eu vou jogar a bola vou jogar a bolinha no... Quem é que tá lá? Manuel Vicente, olha lá, ó. Vai lá. Ó. Aí, ó. Central do Esporte volta na próxima terça-feira. Grande abraço a todos, pessoal. Até lá.